Muito bem, eu vou corrigir as questões que eu propus para vocês, tá? Para terem uma noção já do que um pouquinho sobre cada questão. Então, exercício que foi dado para vocês são 2 conjuntos de questões. Para ter acesso ao segundo conjunto, vocês têm que ter terminado primeiro e ter conseguido obter uma nota 100, então uma nota 10. Então, última avaliação. Determine qual o teste estatístico mais adequado a ser usado para responder a questão que se segue. Todas as questões são o mesmo título, só muda a situação. O entomologista deseja saber se a tonalidade e o tipo de flor têm relação direta com a quantidade de visitas de insetos. Para tal, ele elaborou uma armadilha fotográfica que a cada 15 segundos fotografa um certo número de flores mais claras e um certo número de flores mais escuras. E lá no experimento ele vai ver em cada florzinha se tem inseto ou não. Qual teste pode ser usado para identificar se as médias de visitas de insetos diferem de acordo com a tonalidade de flores? Tem um que está aqui destacado, porque é o título de uma das aulas, tá? Mas não necessariamente esse aqui. Como eu não tenho valor populacional, eu não vou usar o teste Z. Como eu só tenho 2 variáveis, que é tonalidade mais escura e mais clara, eu não vou usar análise de variância. Como minhas amostras não estão aos pares, eu não vou usar teste de amostra pareada, vou usar o teste T para amostra independente. Segundo, determine qual é o teste estatístico, mesma coisa, tendo em mente que os parâmetros de peso médio de gado Nelore ao nascer já são bem estabelecidos, então já se conhece bem o peso deles, peso médio e desvio padrão. O agrônomo deseja saber, a partir de uma amostra de 20 novilhos, se a dieta de grãos que ele está utilizando favorece o ganho de peso desses novilhos. Quero saber se ele ganha mais peso do que a média. Tá? Vou comparar meus novilhos aqui com a população. Como eu conheço os dados populacionais, vou usar o teste Z para inferir se eu tenho uma população diferente ou não. Determine qual é o teste estatístico, blá blá blá. O agrônomo deseja saber se o extrato arbóreo em que as maçãs se desenvolvem afeta o grau Brix desses pseudofrutos. Para isso, ele coletará maçãs do extrato superior, médio e inferior e realizará as comparações. Então, ele vai pegar maçãs que estão lá em cima, maçãs que estão no meio, maçãs que estão embaixo, para ver qual que é a mais doce. E a gente tem 3 extratos. Então, a gente não deve usar o teste T e nem o teste Z. A gente deve usar a análise de variância. Tá? Não vamos usar o teste Tucker até que saibamos que existe a diferença ou não. A gente vai usar o teste T para amostras pareadas. Opa! Vamos ver se acerto tudo. A fim de identificar o efeito da quantidade de água sobre o crescimento de plantas, um jovem estudante pegou 28 vagens de feijão e montou 2 montes de semente, o monte A e o monte B, cada qual com 3 sementes cada uma das 27 vagens. Aqui teve uma vagem de diferença, vou corrigir isso aqui. Com os montes de sementes já prontos, ele pareou as sementes dos montes A e B, oferecendo 0,5 ml dia para as sementes que vieram do monte A e 1,5 para as que vieram do monte B. E aí eu quero saber qual teste que eu uso. Eu não vou usar análise de variância porque eu só tenho 2 variáveis, eu vou preferir usar o teste T. Não vou usar o teste Z porque eu não conheço o parâmetro populacional. Eu estou comparando 2 populações, então vou usar o teste T. A questão aqui é se eu vou usar um teste T para amostra independente ou pareada. Eu digo aqui em algum momento que eu estou fazendo parezinhos, né? Porém, como no monte já tem uma bagunça ali, já está bem aleatório ali as sementes que estão, tá? Como eu não fui separando desde o início o que era, em realidade meu teste não vai ser para amostra pareada, vai ser teste T para amostra independente.
certo? 5. A fim de identificar o efeito da quantidade de água sobre o crescimento de plantas, um jovem estudante pegou 28 vagens de feijão e, à medida em que pegava 3 sementes de cada vagem, foi submetendo as sementes a 2 tratamentos distintos em termos de luminosidade, atribuindo o mesmo código a todas as sementes que vieram de uma mesma vagem. Tendo aberto 27 vagens e esperado 15 dias, ele deseja comparar as médias de crescimento entre os tratamentos. O que acontece aqui? Pegou 28 vagens, foi separando, vagem 1, então botou no copinho A, copinho com código A1, 3 dessas sementinhas, no copinho B1, 3 dessas sementes. Tá? Então, desde o início foi feito já um pareamento, foi identificado de onde é que veio cada sementinha de feijão. Dessa forma, os dados eles estão naturalmente pareados. Tá? Aqui no caso anterior, o fato de ter pego uma vagem e ter separado sementes já atribui diminui um pouquinho já da variação ambiental, tá? Fortuita. Aqui eu diminuo mais ainda a ponto de poder fazer um teste T para amostras pareadas. Não vou fazer o teste Z porque eu não conheço as médias populacionais. Não vou usar análise de variância porque eu só tenho 2 variáveis. Então, teste T para amostras pareadas. 6. A fim de identificar o efeito da quantidade de água sobre o crescimento de plantas, um jovem estudante pegou 28 vagens de feijão e, à medida em que pegava 3 sementes de cada vagem, foi submetendo estas sementes a 3 tratamentos distintos. Então, 3 tratamentos distintos em termos de luminosidade. Misericórdia. Atribuindo o mesmo código a todas as sementes que vieram de uma mesma vagem. Tendo aberto 27 sementes, esperado 15 dias, ele deseja comparar as médias de crescimento entre os 3 tratamentos. Qual o teste que ele vai usar? Não vai ser o teste Z. Como são 3 amostras, ele não vai usar o teste T também. Vai usar a análise de variância. Tendo um trabalho anterior realizado uma análise detalhada com mais de 5.000 amostras sobre os valores de quebra de dormência de uma semente de interesse agronômico e nível de atrito a qual ela deve ser sujeita para que a planta germine, o geneticista deseja saber se sua variante transgênica dessa semente é capaz de obter o mesmo nível de germinação sem necessidade de submeter as sementes a um processo de lixamento ou atrito das sementes. Então, eu tenho 5.000 amostras, já tenho a média ali de quebra de dormência, quanto por cento das sementes que tem sua quebra de dormência, já tenho intervalo de confiança, tenho invisível padrão. Eu quero saber se essa minha espécie transgênica que eu elaborei a partir daquela ali, se ela tem a mesma taxa de quebra de dormência ou não. Tá? Então, não vai ser análise de variância, porque eu só tenho 2 coisas para serem comparadas, a população e a minha amostra. Tá? Eu vou fazer o teste Z. Por que eu não vou usar o teste T? Porque o dado já está bem consolidado. Tá? 5.000 amostragens já está muito bem consolidado. Se eu fosse lá para a tabela T, o que eu encontraria é que para essa quantidade de amostra, os valores são os mesmos do teste Z. Portanto, eu posso usar o teste Z sem problema nenhum. Então, os valores tabelados vão ser os mesmos do teste Z, porque aqui a amostragem ela é muito grande. Determine qual teste estatístico mais adequado ser usado para responder à questão que se segue. O médico deseja saber se há diferença significativa em termos de acúmulo de gordura na artéria coronariana entre pessoas que vivem no campo e na cidade. Para medir isso, ele pretende comparar o acúmulo de gordura usando irmãos que vivem um na região urbana
e outro na região rural. Nesse caso aqui, o teste que a gente vai ter, a gente não tem dado populacional, tá? Não temos dado populacional, então a gente não vai usar o teste Z. Vamos usar o teste T. Vamos usar o teste T para amostra pareada, certo? Porque eu tenho os pares de gêmeos que eu posso estar comparando, ok? Teste T para amostra pareada. Finalizar a tentativa. Vamos ver se acertei tudo. Olha só, errei uma. Como é que eu consegui errar uma? Deve estar errada. Aqui eu me equivoquei, tá? Eu devo ter dito que era análise de variância, mas acabou marcando teste T, tá? Vocês vão ter que fazer o seguinte para conseguir passar desta fase aqui, para conseguir passar para o próximo exercício. Vocês vão ter que selecionar todas corretamente. Se bem que se vocês estão aqui é porque vocês já selecionaram, tá? Aqui teste T para amostras independentes. Aqui no segundo, 20 novilhos, peso médio do LED, bem estabelecido, teste Z. Deveria saber o extrato arbóreo, teste de análise de variância. Identificar vagens, água, T para amostras independentes. Amostras independentes. Aqui, se não me engano, amostra pareada. Teste a nova. Que são 3, né? 5.000, teste Z. E aqui teste T para amostra pareada. Agora vai. Enviar tudo e terminar. Agora vai dar certo. Vou tirar 10. Certo? Então, aqui é a correção.